Boa tarde, pessoal. Vamos aí para mais um vídeo referente à Semana Nova, que serve de material de apoio para quem viu a aula presencial poder estar estudando, e para quem faltar por caso Covid, que tiver autorizado pelo IFTM a faltar, deve ver esse vídeo e fazer os exercícios que eu vou solicitar no final dele e entregar, né? Entregar pela sala virtual mesmo, para poder abonar as faltas. Vamos lá. Então agora a gente vai ver um negócio que chama semelhança de triângulos. Dois triângulos eles vão ser semelhantes quando eles têm todos os ângulos correspondentes congruentes, né, que significa iguais, e seus lados proporcionais, seus lados correspondentes também congruentes, ou seja, iguais. Para que serve semelhança de triângulo? Serve para, tendo dois triângulos semelhantes, a gente vai estabelecer relação entre eles e achar alguns valores de um triângulo com base em outro, tá? Por exemplo, vamos fazer aqui. Se eu tenho um triângulo aqui grandão e um menor, semelhante. Você tem que ter todos os lados correspondentes com medida proporcional e os ângulos também com medida proporcional. Não, os ângulos com medida congruente, que significa igual, tá? Então, olha só, esses triângulos eles são semelhantes porque há uma razão entre os lados dele, tipo 8 dividido por 4, 2, 4 dividido por 2, 2, 6 dividido por 3, 3. Então aqui a gente tem uma razão constante. Quando eu divido um lado pelo correspondente do outro triângulo, pelo lado correspondente no outro triângulo, sempre vai me dar essa razão constante, tá? E aí os ângulos também eles têm que serem iguais. Se aqui for 80 graus, aqui também tem que ser 80 graus. Vamos falar que aqui é 60 graus. Então esse outro ângulo aqui em cima também tem que ser 60 graus. E aí já deu 80 com 60, 140. Então esse último ângulo aqui, se ele é de 40, aqui em cima também será de 40. Então, dois triângulos vão ser semelhantes quando todos os ângulos correspondentes são congruentes, né? 40, 40, 60, 60, 80, 80. E todos os seus lados correspondentes são proporcionais. Existe uma razão. Por exemplo, para eu sair daqui e chegar no de cima, é só multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Vamos falar que a gente não tivesse esse valor desse lado. Já observando que era semelhante, então é o dobro. Então, isso aqui é 3, o de cá seria 6. Tá? Aí vem o teorema fundamental da semelhança. O que ele me diz? Ele diz o seguinte: se eu tiver um triângulo e traçar uma reta que corta dois de seus lados, então essa reta vai gerar esse segmento de P até Q. Tá? Se esse segmento for paralelo à base, então de P até Q vai ser paralelo a MN. Se isso acontecer, nós vamos ter dois triângulos semelhantes, tá? Então eu vou ter que o triângulo grandão aqui, NMA, ele vai ser semelhante ao triângulo menor aqui, ó, QPA. Esses casos de semelhanças ajudam para a gente identificar dois triângulos, se eles são semelhantes ou não. E a partir disso a gente pode obter dados de um triângulo usando o outro que é semelhante, tá? Aí nós vamos ter três casos de semelhança de triângulo, né? Primeiro caso, dois triângulos são semelhantes. Aí aqui é o caso ângulo-ângulo, se eles tiverem dois ângulos correspondentes iguais. Então aqui vai ser o A e aqui vai ser o A também. Vamos falar que aqui é θ
então aqui também seria θ. E vamos falar que isso aqui seria alfa, esse ângulo, então esse ângulo aqui também seria alfa, né? Então, se eles tiverem dois pares de ângulos correspondentes congruentes, eles são semelhantes. Obviamente, se eles já têm dois ângulos iguais, o terceiro também é igual, porque a soma tem que dar 180. O segundo caso de semelhança é o caso lado, ângulo, lado. Nessa ordem, eles têm que ter dois lados proporcionais e o ângulo entre eles tem que ser congruente. Então vamos falar que esse triângulo aqui mede θ. O ângulo que tem que ser congruente está entre os lados. Então aqui também teria que ser θ. E aí vamos falar que esse lado aqui mede A. Nossa Senhora. Esse aqui mede A, esse aqui mede A sobre 2. E esse lado aqui mede B, então esse aqui mede B sobre 2. Então olha só, tem uma proporcionalidade entre os lados, né? Se eu multiplicar por 2, chega nesse lado aqui que é A, e se eu multiplicar por 2, chega nesse lado aqui que é B. Então, dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo entre esses dois lados que a gente acabou de falar congruente, igual no caso. E o terceiro caso de semelhança é o caso lado, lado, lado. Quando dois triângulos têm todos os lados correspondentes proporcionais, então eles vão ser semelhantes. Tipo A, B, C. Vamos falar que aqui é A sobre 2, B sobre 2, C sobre 2, né? Então tem uma razão que eu multiplico daqui para chegar no outro triângulo, tá? Uma razão constante, tá, gente? Essa razão é fixa para todos os lados. Se eu multiplico por 2 eu venho para cá, se eu multiplico por 2 eu venho para cá, se eu multiplico por 2 eu venho para cá. E aí agora a gente vai em quadrilátero, né? A gente precisa saber só que a área de um retângulo é um lado vezes o outro, né? Ou seja, seria A vezes B. O paralelogramo, a área do paralelogramo é B vezes H. Mas por que esse pedaço aqui, ó, é como se eu pudesse recortar ele e encaixar ele aqui, ó, tá? Ou seja, daqui até a medida de B. E aqui virou um retângulo, onde aqui é H. Retângulo é um lado vezes o outro, então seria B vezes H. O trapézio, é a mesma ideia. A área do trapézio é o valor da base maior, mais o valor da base menor, vezes a altura sobre 2. O trapézio aqui, ó, a base tem a base menor e a base maior. A gente vai ver que são medidas diferentes. Só que a ideia é, eu recorto isso aqui, encaixo isso aqui, encaixa direito, né? Encaixo isso aqui e aí eu vou obter um retângulo. Só que vocês estão vendo que era uma base menor e embaixo era uma base maior e agora passaram as duas bases ter o mesmo tamanho. As duas bases passaram a ter o mesmo tamanho, ou seja, fez uma média do tamanho delas, por isso que é base maior mais base menor sobre 2, vezes a altura. Então esse pedaço daqui até aqui mede Bzão mais Bzinho sobre 2 e aqui é H. Então é a mesma coisa do retângulo. Então Bzão mais Bzinho sobre 2 vezes o H. Repara que está entre parênteses, tá, gente? Soma primeiro, depois vocês vão dividir por 2, depois multiplica pela altura. Então a fórmula para calcular a área do trapézio, tá? Quadrado é um lado vezes o outro, dá lado ao quadrado. Retângulo é um lado vezes o outro também. Aí o losango, a área dele vai ser diagonal maior, que é o Dzão, vezes diagonal menor, que é o Dzinho, né, a medida delas, sobre 2.
E aí por último o círculo, né? O círculo a gente vai ter que a área dele, que é isso tudo aqui que está de azul, mais a bordinha preta, é o valor de π vezes o r ao quadrado. Já essa bordinha preta aqui, ó, você dá uma volta toda no círculo, ela chama circunferência. É como se eu saísse do A, desse uma volta toda e chegasse lá de novo. Ou dá para pegar um barbante, passar em volta do círculo, depois deixa ele reto e mede. Essa bordinha preta que chama circunferência, a área dela, o tamanho, né? O comprimento dela é 2π, duas vezes o valor de π vezes o raio. Lembrando que o π mede ali aproximadamente 3,14. Então, quem faltou por Covid e está autorizado a ficar em casa, vai fazer para mim os exercícios que eu vou mostrar para eu abonar as faltas. 1084, 1085, 1092 e 1094. Só esses 4 exercícios mesmo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos para você e qualquer coisa vocês me perguntem lá na sala, tá bom?